Já parou para pensar como é que os meteorologistas conseguem lançar um alerta de tempo severo minutos antes de uma tempestade daquela se formar? Hoje, a gente vai mergulhar na tecnologia por trás disso. É uma nova geração de satélites, a série GOES-R, que simplesmente revolucionou a previsão do tempo. Eles nos dão uma visão assim sem precedentes do coração das tempestades, permitindo enxergar o perigo se formando muito, mas muito antes do que era possível. Tá, vamos direto ao ponto. A grande questão é essa. Os satélites mais antigos, com seus 5 canais, pareciam funcionar bem, né? Eram eles que nos davam aquelas imagens de nuvens que a gente via na TV. Então, por que esse salto gigantesco para 16 canais? O que exatamente se ganha com toda essa complexidade? A resposta está em 4 novas habilidades incríveis que transformaram a previsão do tempo de algo reativo para algo preditivo. A nossa jornada vai ser para descobrir os novos sentidos que esses canais dão aos meteorologistas. Primeiro, como se mede a altura de uma nuvem. Depois, como sentir a velocidade com que ela cresce. Em seguida, vamos decodificar o que tem lá dentro, diferenciar gelo de água. E por último, a ferramenta talvez mais espetacular de todas, o mapeador de raios. Vamos começar pelo básico, pelo fundamental. A altura do topo de uma nuvem é um dos indicadores mais diretos da sua força. A regra geral é, quanto mais alta a nuvem, mais severa a tempestade. Mas, como é que se mede isso lá do espaço? A chave para isso é um conceito chamado janela atmosférica. Pensa assim, é como se a atmosfera tivesse um vidro perfeitamente limpo em um ponto específico. Em certos comprimentos de onda quase não tem gás para absorver a radiação, então o satélite consegue ter uma visão direta, limpa, do que está lá embaixo, seja o solo ou, o que nos interessa aqui, o topo de uma nuvem. E aqui está a lógica, que é genial de tão simples. O satélite usa essa janela para medir a temperatura lá no topo da nuvem. Como a gente sabe que a temperatura cai de um jeito bem previsível conforme a altitude aumenta, basta cruzar a temperatura que foi medida com o perfil da atmosfera para achar a altura. É isso. Quanto mais frio o topo da nuvem, mais alto ele está. Bom, isso funciona para a maioria das tempestades. Mas e aquelas mais violentas? Aquelas que têm correntes de ar tão, mas tão fortes que elas literalmente furam a tropopausa, que é tipo o teto da nossa camada da atmosfera? Para essas, a gente precisa de uma técnica um pouquinho mais sofisticada. E agora, olha só que interessante. Uma continha de menos, super simples, revela um perigo enorme. Em uma nuvem normal, o valor que o satélite lê no canal infravermelho é maior que no canal de vapor d'água. Só que quando uma nuvem perfura esse teto da atmosfera e entra na estratosfera, a temperatura de um jeito paradoxal começa a aumentar de novo. E aí, essa relação se inverte. Quando se subtrai um do outro, um resultado positivo funciona como um alarme, destacando exatamente os pontos mais perigosos da tempestade. Certo. Agora, a gente já sabe a altura da nuvem. Mas talvez um fator ainda mais importante é a velocidade com que ela chegou lá. Uma nuvem que cresce de forma vertiginosa tem uma corrente de ar subindo de forma violenta. E isso é um sinal muito claro de perigo iminente. Imagina que a gente está monitorando uma nuvem. São 2 da tarde e o satélite mede a temperatura do topo dela, menos 40 graus Celsius. Já é uma nuvem de tempestade considerável, mas ainda não é, digamos, um alerta vermelho. Agora, olha isso. Passaram só 15 minutos e a temperatura despenca para menos 65 graus. Essa queda brutal significa que o topo da nuvem está subindo como um foguete. Essa taxa de resfriamento é um dos indicadores mais valiosos de que uma tempestade está se intensificando de forma explosiva, dando um aviso crucial. Vamos para o próximo nível agora, a microfísica da nuvem. Saber se o topo de uma nuvem tem gotículas de água ou se já tem cristais de gelo é fundamental para prever a formação de granizo e o potencial para raios. Parece impossível, né? Como é que um instrumento a 36 mil quilômetros de distância, em que cada pixel cobre quilômetros, consegue dizer algo sobre partículas menores que um grão de poeira? A resposta não é ver as partículas uma por uma, claro, mas sim como grandes massas delas interagem com a luz. Gelo e água têm assinaturas diferentes. Ao combinar 3 canais diferentes em uma fórmula, os cientistas criaram um sinal super claro. Se o resultado der positivo, é gelo. Se der negativo, é água. É um indicador poderoso de que a nuvem está no processo de congelamento. Mas dá para ir ainda mais fundo e estimar o tamanho dessas partículas de gelo. E aqui vem uma coisa meio contra-intuitiva. Em alguns canais específicos, são as partículas menores que refletem mais luz.
Então, quando a gente vê um ponto muito, muito brilhante no topo de uma tempestade, não é granizo grande, é justamente o contrário. E aqui está o ponto crucial. Ver essas partículas bem pequenas de gelo é um sinal de alerta máximo. Significa que a corrente de ar que sobe é tão violenta que o vapor d'água foi jogado para cima tão rápido que nem deu tempo dos cristais de gelo crescerem direito. Essas áreas brilhantes marcam exatamente o motor da tempestade. E agora, a grande novidade, a cereja do bolo, o mapeador de raios geoestacionário, o GLM. Essa é uma ferramenta que mudou as regras do jogo, porque ela permite ver um dos sinais mais definitivos de uma tempestade severa, a sua atividade elétrica. Pensa no que isso significa. Não só os raios que tocam o solo, mas todos eles, inclusive os que ficam escondidos dentro das nuvens. E não só numa área pequena, mas em quase metade do planeta, 24 horas por dia, 7 dias por semana. É uma vigilância constante e total. E como ele funciona? O GLM é basicamente uma câmera de altíssima velocidade que é sintonizada num comprimento de onda muito, muito específico, 777 nanômetros. É nessa faixa que a luz de um raio brilha mais forte. O sensor filtra todo o resto e fica só caçando esse flash de luz. O sensor captura dados brutos numa velocidade impressionante. Um único pixel que detecta a luz é um evento. Vários eventos vizinhos juntos formam um grupo. E uma série de grupos que acontecem próximos no tempo e no espaço é classificada como um flash, que é o dado final que os meteorologistas usam. E isso nos leva a um dos conceitos mais importantes da previsão de curtíssimo prazo, o salto de raios. Quando uma tempestade está prestes a ficar severa de verdade, ela muitas vezes mostra um aumento repentino e massivo na sua atividade elétrica total. E este gráfico ilustra isso perfeitamente. Olha a taxa de raios. Às 4 da tarde, 10 flechas por minuto. 5 minutos depois, sobe um pouquinho. Mas, de repente, às 4h10, explode para 50 flechas. Esse salto é o sinal. É um dos indicadores mais confiáveis de que o tempo severo, granizo, ventos fortes, até tornado, está iminente, geralmente dando um aviso precioso de 10 a 15 minutos. Então, quando a gente junta todas essas peças, o resultado é um retrato incrivelmente detalhado. É possível medir a profundidade da nuvem, observar a velocidade do seu crescimento, analisar a composição do topo para achar as correntes de ar mais fortes e, ao mesmo tempo, monitorar a atividade elétrica em busca desses saltos repentinos. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para o futuro. Com essa tecnologia, já estamos salvando vidas com alertas muito mais rápidos e precisos. Mas, à medida que esses dados são combinados com inteligência artificial, com modelos de previsão ainda mais sofisticados, que novos avanços nos esperam? Essa é a próxima fronteira que está sendo explorada.